E aí pessoal, Rodrigo Belmonte passando aqui mais uma vez para entregar mais um pouco de conteúdo a respeito do desenvolvimento humano, em mais um vídeo de conteúdo contendo também conhecimentos e técnicas da programação neurolinguística, da PNL. E dessa vez a dica vai ser em cima de algo que eu tenho certeza que todo mundo já passou e na maioria das vezes a gente não gosta muito de passar por esse tipo de situação. Que é a situação onde a gente recebe críticas a respeito do nosso trabalho, crítica a respeito de algo que a gente fez em casa, dentro do relacionamento, dentro da família, crítica de amigos, receber crítica. É claro que existe aquele conceito muito bonito chamado crítica construtiva. Em termos de conceito, tá tudo bonito dizer que existe a tal da crítica construtiva. A questão é que quem recebe a crítica, muitas vezes a pessoa não sabe a melhor forma de como receber essa crítica. Porque existe um princípio na programação neurolinguística que diz o seguinte, que a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Então, por mais que eu queira fazer uma crítica construtiva, dependendo da forma que eu disser essa crítica, a pessoa que receber, ela pode receber de uma forma que ela se machuca muito. Ela se sente ofendida, ela não entende como uma crítica construtiva. Enfim, existe uma série de diferenças entre aquilo que o comunicador quer passar e aquilo que a outra pessoa recebe. E a dica aqui vai ser em cima de quem recebe, da crítica que é recebida. Então, se você está na posição de quem recebe uma crítica de alguém, a dica vai para você. Resistência a críticas. Como é que funciona isso? Eu vou dar duas dicas, usar dois conhecimentos, duas técnicas da programação neurolinguística que ajudam a lidar melhor com críticas. Da forma que você receber, para que você, recebendo, entenda essa crítica como sendo construtiva, ou seja, que você seja o responsável em transformar aquilo que está sendo recebido em algo construtivo para você, independente do que a outra pessoa esteja te passando. Ela está te fazendo uma crítica. Então aí vem a primeira dica. A questão é, se eu estou emocionalmente envolvido, muito envolvido com aquela crítica, eu tenho a tendência a ficar chateado, a ficar mal com aquilo, a ficar magoado. Mesmo que eu não coloque a responsabilidade na pessoa, eu posso me sentir muito mal por aquilo que eu fiz e por estar recebendo essa crítica. Eu gostaria de ter feito algo melhor. Então, se eu estou emocionalmente envolvido, essa crítica vai doer. Mais do que isso, ela vai gerar consequências, ela vai fazer com que eu tenha cada vez mais medo de fazer coisas, não importa o que seja. Então, a dica aqui é, a gente treina na programação neurolinguística uma coisa chamada dissociação. Dissociação é eu me desligar emocionalmente daquilo que está acontecendo, daquela crítica que está vindo. Então é como se num determinado momento eu parasse e falasse assim, peraí, estou recebendo uma crítica, então eu vou treinar uma forma de desligar as minhas emoções aqui. E aí vem a segunda dica, que é o como. Como que eu faço para minimamente me afastar emocionalmente daquela crítica, para eu poder avaliar a crítica de uma forma um pouco mais racional, fazer uma análise dela e não tanto sentir a crítica. Aí a segunda dica então é, também na PNL a gente aprende uma outra coisa. Dentro de nós existem várias partes. Várias partes, é isso mesmo, não é coisa de, não é patologia, não é nada disso, não, transtorno de personalidade, nada disso. Existem várias partes nossas, uma que lida, por exemplo, com as emoções de uma forma mais sensível, existe também uma parte mais racional, existe, por exemplo, uma parte mais criativa nossa, cada um tem essas partes exercendo mais tempo do seu dia a dia e outras fazendo menos coisas, participando menos do seu dia a dia, mas todos nós temos várias partes, assim como existe uma que fez aquilo que recebeu a crítica. Então tem uma parte sua que fez aquilo que de repente saiu errado ou está sendo digno de uma crítica de alguém. Algo que você fez no trabalho, algo que você fez em casa, algo que você fez com seu cônjuge, com filho, não importa. Existe uma parte que fez aquilo que foi feito e agora vai receber a crítica. O que a gente faz? A gente chama uma outra parte, a gente coloca uma outra parte nossa diante da crítica. É como se num determinado momento eu fizesse até isso aqui com o corpo, ó. Eu dou meio que uma viradinha de lado e coloco uma outra pessoa minha aqui. Eu falo, tá bom, eu vou colocar aqui uma outra parte minha recebendo a crítica e eu vou me afastar emocionalmente, como se eu estivesse aqui assistindo o que está acontecendo.
Eu peço para uma parte minha aqui receber a crítica, a que fez aquilo que foi feito, e uma parte minha que precisa analisar essa crítica, eu fico aqui só assistindo a pessoa falando e como se tivesse uma outra parte minha recebendo. E eu aqui só analisando o que essa crítica pode me ajudar, o que ela pode ser, como que ela pode ser construtiva para mim. Então, essa questão do corpo, a gente treina muito isso na PNL, o uso do corpo na linguagem, na comunicação e na forma de sentir as coisas. Se eu faço só esse pequeno movimento e fico imaginando, fico um pouquinho de lado e fico imaginando que tem uma outra parte minha aqui recebendo essa crítica, e eu aqui só analisando o que tem de útil nela para eu aprender, para que se eu cometi de repente um erro, que eu não cometa de novo. Mas espera aí, tem uma parte minha aqui que é aquela parte do passado. É aquela que fez aquilo que foi feito e eu fico aqui observando ela receber a crítica. Quando eu faço isso, é um exercício mental e que precisa ser colocado em prática no dia a dia, quando aquilo acontece, quando você vai receber uma crítica de um chefe, de uma esposa, de um marido, de um amigo, de um colega de trabalho. Treina isso. Começa por um processo mental e aí ele se transforma nesse comportamento, nessa forma de agir diante da crítica. A partir do momento que você fizer isso, você vai aprender a fazer a tal da dissociação. Eu me desligo emocionalmente daquilo que está acontecendo porque tem uma outra pessoa aqui que é recebendo a crítica, é uma outra parte minha, é a que fez aquilo. A parte que eu estou deixando aqui agora é uma que está sendo analítica. Ela está procurando só entender os motivos da crítica e o que ela pode agregar para mim. E aí eu volto a interagir. Esse pequeno movimento de corpo ajuda esse processo mental se transformar em algo como um hábito, como uma grande forma, uma grande ferramenta de resistência a críticas, para que eu sempre esteja pronto para transformar a crítica em algo construtivo para mim, independente de como ela veio, e não sentir os efeitos negativos dela, que muitas vezes me atrapalham em seguir em frente, em arriscar, em tentar coisas novas no meu trabalho, em não me sentir ali tão recuado por estar recebendo críticas. Eu transformar realmente em aprendizado. Tá aí uma dica da programação neurolinguística envolvendo comunicação do corpo, dissociação e como então eu resistir a críticas através de uma das minhas partes. Eu coloco uma parte minha ali meio que assistindo uma outra receber a crítica. Quer saber um pouco mais sobre isso? Quer aprender mais e colocar isso em prática? Me procura porque em breve vai ter turma de PNL voltando, se Deus quiser. Daqui a pouco os cursos voltam, os cursos presenciais, mas vai ter conteúdo online enquanto isso para te ajudar todo mundo a crescer, a melhorar e nesse caso a resistir melhor a críticas. Muito obrigado por quem está acompanhando. Até a próxima, um beijo, um abraço e tchau!